Boa tarde, gente. Sejam bem-vindos ao programa Tendências aqui na InfoMoney TV. Eu sou Bo Williams, analista da Clear Corretora. Estamos procurando as melhores tendências em vários tempos gráficos, construindo nossa carteira, etc. Várias operações de curto, médio e longo prazo. E o mercado está em consolidação. Então, tem sido bastante difícil a gente achar alguma coisa interessante. O interessante para o day trade realmente tem sido bastante divertido, tanto no dólar quanto no mini índice. Mas no swing trade realmente está complicado no gráfico de 60 minutos. O bonito de tudo isso é 3 semanas atrás nós identificamos essa possibilidade de entrar numa lateralização entre 58 mil e 64 mil. E o preço só oscila entre esses dois preços por enquanto. Hoje ele chegou perto, né? O mini índice chegou nos 63 mil pontos. E aí nós batemos numa resistência maior. Então talvez a gente já volte a cair de novo no índice. E aí fizemos também ontem uma compra no YouTube, que estopou imediatamente, e uma compra na Petrobras, que deu continuidade. E vai dar para ajustar o stop perto do preço de entrada. Mas várias oportunidades, vários candidatos para a nossa carteira, não temos. E é melhor, quando não tem tendência, realmente, de não tentar operar dentro de uma consolidação, levar a violenada, perder dinheiro. Várias perdas pequenas numa consolidação pode acabar sendo uma perda grande no longo prazo. Então, tendência, a gente opera. Consolidação, fica fora, né? Vamos ver Ibovespa agora. Gráfico diário. Tirar o prisma. O que a gente tem aqui, né? Quantas vezes a gente desenhou? Bater na linha verde, volta para a segunda linha verde. Tem maior resistência, 34 aqui. E maior resistência, 34, sugere que nós podemos voltar de novo para suporte 144. R34, resistência 34. S144, suporte 144. E aí, tecnicamente, então, o gráfico tem um alvo aqui embaixo de 55 mil pontos. Ele também ainda tem suporte aqui na linha verde. Mas dessa vez, pela primeira vez, durante toda a subida aqui, durante toda essa aqui, Santo estava acima da banda e agora caiu abaixo da banda. Pela primeira vez. Então, realmente nós podemos estar preparando para fazer algo assim. Santo abaixo da banda, falta de força para cima, né? Mais detalhes no gráfico de 60 minutos. Muito bonito o que está acontecendo aqui. E volta lá as últimas 3 semanas e vê os desenhos que a gente desenhou para prever ou estimar o comportamento do mini índice e da Ibovespa para frente. E ele fez exatamente o que a gente desenhou. Então, olha só, ele saiu de uma resistência 34, voltou para a linha verde, voltou para testar o topo, onde enfrentou maior resistência do que anteriormente. 72 é maior do que 34. Ok? Depois ele passou 144 já, e me deu um alvo de 610. Chegou. 610 disse, volta lá no 144. E ele fez 1, 2, 3 movimentos e chegou lá. Mas não chegou lá, né? Chegou lá. Para quem saiu de 59 mil para voltar aqui para 62.600, chegou lá. E agora a gente tem uma situação interessantíssima aqui. Porque olha o que aconteceu. A situação oposta. Aqui nós começamos onda 3 com suporte 17. E agora nós temos suporte 34. Então aqui a gente tem mais suporte do que anteriormente.
Isso sugere que o preço possa ficar aqui, testar aqui, retração de 50%, 60%, achar maior suporte e tenta subir de novo lá no alvo, porque o alvo é resistência 144 aqui. Então, hoje estamos dentro de uma consolidação lateral estreita entre aqui 60.600 e aqui 72.900. Também tem um teto de vidro aqui na casa de 64. E o que vai acontecer nos próximos dias é difícil dizer. Realmente, consolidação faz coisas malucas. Mas se a gente seguir as regras do Trade System, é para voltar aqui para 60 mil, voltar a subir para 63 mil. E a grande questão é realmente se vai segurar ou não aqui nessas 60.600. A grande questão é aqui. Será que vai segurar ou se vai falhar? E nós vamos saber provavelmente amanhã. Até então a gente tem alguns dias de andar de lado, sem muita força, sem muita definição, sem direção. E de fato não estamos em condições técnicas bonitas para acreditar em força para cima ou força para baixo. E isso quer dizer realmente consolidação, andando de lado, falta de liquidez, violinadas, situações difíceis para o swing trader. Muito difícil. Outra coisa, sempre nós precisamos se preocupar depois de 3 movimentos na contratendência. Depois de 3 movimentos na contratendência, pode ser o fim do padrão estrutura normal de preço, né? 5, 3. Aí ele pode voltar de novo a fazer 5 para baixo. Viu? Então, depois de 3 movimentos na contratendência, né? 1, 2, 3, a gente sempre precisa prestar atenção. E fizemos 1, 2, 3 movimentos na contratendência. Chegamos em maior resistência aqui. E estamos chegando em maior suporte também. Voltando para mim, Lucas. Me fala se esses fractais Phi-Cube estão trabalhando juntos ou trabalhando contra, né? O que significa quando por baixo você ganha mais suporte, mas por cima você ganha mais resistência. Aí vai exprimindo o preço e o preço não sabe o que fazer. Então ele não faz nada. Ele fica olhando para cima, pô, tem vendedor lá. Aí ele fica olhando para baixo, tem comprador lá. E aí ninguém está trabalhando com ninguém. Isso é a definição técnica de consolidação. Então acho que nós vamos andar de lado aqui. Andar de lado por não sei quantos dias, até a relação risco-retorno favorece uma operação. Por quê? Em consolidação não há direção, não há força. A única coisa que tem é a possibilidade de operar pelo risco-retorno. Também precisa ter uma consolidação larga. Voltando para o gráfico rapidinho aqui. Tem que ter uma consolidação larga, como a gente teve aqui. Lembra quando a gente estava aqui na resistência 144? E Phi-Cube disse, vai lá no suporte 610, aqui embaixo. Então a gente tinha uma consolidação bem larga. E a relação risco-retorno foi muito bonito na venda. Agora, quando você tem uma consolidação estreita, você não tem relação risco-retorno. Você não tem relação risco-retorno aqui para comprar ou para vender. E, na verdade, se você comprar aqui, se o preço subir aqui, você pode vender no 63 mil. Ou se o preço voltar para 61 mil, também você pode comprar. Mas aqui no meio do caminho, você não tem relação risco-retorno adequado. Então, melhor não fazer nada. A gente está com os fractais prensando o preço de cima e de baixo. Provavelmente vai continuar andando de lado. Ultimamente, assim, vamos falar aqui. O santo acima da banda é uma coisa boa, mas a banda virado para baixo é uma coisa ruim.
Também até o santo, então, não está trabalhando de uma maneira limpa, né, bonita. No curto prazo pode subir, mas no médio prazo pode cair, então definição de consolidação também. Resumindo, voltando para mim, resumindo, eu não posso falar palavrão, né? Mas essa condição técnica é uma situação difícil. Uma situação difícil. E não adianta a gente adivinhar o que vai acontecer, né? Nós não estamos aqui para te ensinar em qualquer momento para comprar ou para vender. A gente está aqui para te ensinar, de reconhecer quando existem condições técnicas favoráveis e quando existem condições técnicas desfavoráveis. E nós estamos, assim, em condições péssimas, estatisticamente falando, para operar. Então, nós não vamos operar, né? Nós não vamos operar. Voltando para a tela aqui. Vocês têm algumas opções aqui. Vai no site da Clear. Entra aqui nos produtos. Depois, renda fixa. E vê aqui vários produtos maravilhosos que você pode aplicar seu dinheiro enquanto o mercado fica nessa lenga-lenga, né? Tem vários produtos interessantes. Aliás, vai aqui nas carteiras sugeridas também, que variam dependendo do seu perfil operacional, de quanto você precisa, como é que fala? Quanto tempo, qual a palavra? Compromisso, né? Quanto tempo você precisa aplicar, o que você pode, quando você pode resgatar. Dá uma olhada aqui, então, tem muita informação. E, cara, de fato, olhando de novo para mim, Lucas, quando está ruim para operar, não é para operar. E também não é para deixar dinheiro parado, né? Tá? Falando em dinheiro, vamos dar uma olhada agora no dólar. Dólar, WDO, FUT. WDO FUT. Ele está consolidado também. O gráfico diário, o dólar. Ele tem suporte 610. Ele ganhou maior suporte. Ficou e disse, volta lá no 144. Aqui também disse, vai lá no 144. 144 está aqui. Ele não conseguiu ainda. Chegou na linha vermelha e voltou a cair. Mas ele está ganhando maior suporte aqui. Ele tem um santo acima da banda. Esse é um setup de compra. Então, primeiro candle com o máximo maior no gráfico diário é compra e o alvo é 3,60. Gráfico diário, ok? Não haverá sinal de compra até quebrar o topo do candle anterior no gráfico diário. 60 minutos. Pois estamos naquela situação, né? Aquela situação. Primeiro estava subindo bem, estava com linhas verdes, estava com leques legais, de repente 17, suporte desapareceu. E a resistência 17 apareceu. A resistência 17 disse, volta lá no 7.2, vai. Aí ele veio para o 7.2. 7.2 desapareceu, abriu a porta. Então, de repente, apareceu maior resistência, mais pressão na venda. E também tem um belo suporte por aqui. Então, põe o mouse aqui. Suporte 144, resistência 34. Aqui e aqui. Tem uma linha vermelha. Abaixo dessa linha vermelha, também é proibido comprar. Mas eu não compraria de qualquer maneira, porque se comprar, vai bater a cabeça em maior resistência e volta a cair. Enquanto não subir acima de 33,80, é venda. E o alvo é aqui, 32,63 a 33,00. Infelizmente, mais uma situação de lateralização.
Voltando para mim, Lucas, ontem à noite a gente fez a primeira aula do novo curso Bolgóis aqui na InfoMoney. E eu agradeço a participação de tanta gente lá, as 570 pessoas que estão fazendo o curso. E fizemos uma aula sobre matemática do mercado. E uma das primeiras coisas que eu ensinei, os princípios mais importantes, é a questão de retorno de investimento. Né? Porque você coloca o seu dinheiro em risco se não vai ter potencialmente um bom retorno. A definição de retorno de investimento é a mudança de preço dividido por tempo. E quando a gente tem uma lateralização, mudança de preço é basicamente zero. Então, seu retorno de investimento é zero. E não vale a pena colocar seu dinheiro em condições técnicas desfavoráveis assim. Não tem como assumir o risco, mas não ter a promessa, ou pelo menos a probabilidade, de ter um retorno bom. Aliás, vocês lembram, né? 3 vezes mais do que o risco. Então, olha, o índice está ruim, o dólar está ruim. No gráfico de 60 minutos, os dois estão andando de lado. Não tem relação risco-retorno. Eu não vou adivinhar o que vai acontecer, porque eu não sei o que vai acontecer. A única coisa que eu sei é que essa condição técnica não é boa para ninguém, do ponto de vista de swing trade. Né? Então, não posso fazer nenhuma recomendação de compra e de venda no dólar ou o índice, e também em vários papéis que estão assim candidatos para compra. Em nossa carteira ainda estou procurando só compra, né? Não venda. Não tem coisas bonitas para ver. Voltando para a tela aqui, vamos dar uma olhada. O que o Prisma está mostrando para a gente? Gráfico semanal. A gente tem 10 compras. Né? 10 compras. CSNA, BBAS e Santander, os mais fortes. E tem uns 8, 9 vendas. Mas tem 100 papéis em condição técnica neutra. Neutra quer dizer sem movimento, sem direção, sem força, para cima ou para baixo, ou seja, sem oportunidade para a gente. Gráfico semanal, sem oportunidade. No gráfico diário, a gente tem basicamente o mesmo número de vendas e mesmo número de compras, e a grande maioria, de novo, em condições técnicas neutra. Então, o diário está péssimo também. O gráfico de 60 minutos, levemente vendido, mas a grande maioria neutro. E o 15 minutos, também pouquinho mais para cima do que para baixo, e a grande maioria em condição técnica neutra. E tem sido assim nos últimos 2, 3 dias. Né? Então, péssimo negócio, péssimo negócio. Vamos ver como são os candidatos de nossa carteira aqui. Tendências. Os 40 papéis que a gente estava buscando a possibilidade de comprar e vender aqui. Ainda tem vários papéis que no gráfico diário poderiam ser candidatos para compra e venda. Mas 60 minutos, nada. 15 minutos até tem mais venda do que compra. Então está totalmente bagunçado, gente. E, infelizmente está muito ruim. Está muito ruim. Ok, ontem eu fiz um vídeo dando compra na Petrobras e no YouTube, baseado no gráfico de 15 minutos. Eu queria que fosse um stop curto. Primeiro, YouTube, 4. Eu queria que fosse um stop curto. No rompimento, na verdade eu tenho que ver as mimas mais. Eu queria que fosse um stop curto no rompimento daqui, né? Aqui. Mas eu coloquei um stop aqui também. Porque se era para romper, não era para voltar. E ele rompeu e voltou. E não stopamos imediatamente. Hoje nós vamos atualizar a planilha com essa operação. Tá? Aí, abriu em gap up hoje, ganhou uma linha verde, mas o alvo também é curto. Suporte aqui também curto, pertinho. A gente tem uma lateralização, suporte 7.2, resistência 305.
e o santo dentro da banda e agora está andando de lado, é a mesma coisa. Então entramos no YouTube, estopamos imediatamente no YouTube, vamos perder 200, 300 reais ali. Eu achei que valia a pena, porque a gente tem um risco pequenininho, um stop curto, mas acabou não dando certo. Deixa eu falar uma coisa rapidinho para todo mundo aqui. Eu não estou nem aí se eu levar um stop. O meu objetivo não é evitar levar o stop. Eu não coloco um stop bem distante para evitar levar o stop. Todos os meus stops estão bem perto, sempre, do pivô e da entrada. Porque quando eu stopo, sempre perco pouco. Então, um bom trade paga vários stops. É uma maneira cautelosa para proteger a capital que a maioria dos principiantes, particularmente, precisam fazer quando eles entram no mercado financeiro. Vocês não têm as habilidades operacionais, matemáticas e principalmente psicológicas para entrar no mercado sem experiência e ganhar dinheiro. Então, você vai perder dinheiro. A questão é não perder muito, perder pouco, enquanto você esteja na fase de aprendizagem. Então, é sempre um stop curto. Stop técnico, curto, com perda potencial pequena. Então, stopamos no YouTube, não estou nem aí. A gente vai recuperar isso em um próximo bom trade. Vamos para a Petrobras agora, na tela. Petrobras eu dei um pouco mais folga, porque eu gostei do gráfico de 60 minutos, né? A compra de Petrobras foi basicamente no início do dia por aqui, né? Aqui, com stop aqui. E Petrobras deu continuidade hoje. Mas confesso que não é um gráfico mais bonito, onde eu tenho confiança que vai continuar subindo. Aliás, a possibilidade existe de voltar numa lateralização horizontal. Deixa eu te explicar porque eu tenho receio desse nível de resistência aqui. Ok? Primeiro, Petrobras começou a cair com resistência 34. Depois, quando ele foi retestar o topo, ele enfrentou maior resistência 72, perdão. Depois entrou em 144, que é maior ainda. 144 disse, vai lá no 610. Foi. 610 disse, volta lá no 144. Ele está tentando. Ele está tentando chegar aqui. Só que quando ele chega aqui, a 144, ele vai ter maior resistência do que aqui. 72. E isso manda preço falhar e voltar ao alvo dado pela a resistência aqui, 610. Então, sugere que a gente vai voltar tudo de novo para cá. Então, Petrobras amanhã, talvez a gente tenha que zerar nossa operação logo perto de R$17, 16,80, 17, 17,30. Por causa desse maior resistência que a gente está enfrentando aqui. Voltando para mim. Pensa o seguinte. O preço é a água num rio e ele começa a enfrentar as pedras dentro do rio e aí tem uma pedra maior, cada vez maior do que anteriormente, a água vai ter mais dificuldade, cada vez mais dificuldade para fluir contra aquela resistência, né? E o mercado é assim também. Quando ele está subindo, se ele está ganhando maior suporte, ele continua. Ganho mais combustível na tendência de alta, a tendência de alta continua. Mas quando a gente começa a receber maior resistência na tendência de alta ou maior resistência na tendência de baixa, qualquer subida fica difícil. Então a gente tem condições técnicas aqui que sugerem Petrobras subir um pouquinho mais amanhã. Mas tem que ter muito cuidado quando chega nesses níveis aí que eu te mostrei no gráfico, porque 60 minutos mostra que poderia devolver tudo voltando para uns R$13 depois, ok? Bom, a gente tem programa logo em seguida aqui. Eu vou atualizar a planilha com as entradas e a gente vai apresentar isso amanhã no início do programa.
Grande abraço para todo mundo, muito obrigado pela sua participação. Seja assinante também no meu canal YouTube para receber notícias durante o dia. Se não, a gente sempre combina aqui na Infomoney TV às 17h30 da tarde, procurando mais tendências. Grande abraço para vocês, até amanhã.